o seminário que eu vou apresentar é sobre esse tema, né? O título é As Dificuldades de um Jovem Experimentador, os estudos de James Prescott Joule sobre calor produzido por correntes elétricas, né? Bom, o Joule é bem conhecido, né, de todo mundo, pessoa que se tornou famosa, né? E o nome dele aparece em livros, textos, porque é epônimo da unidade de trabalho, né? Embora ele nunca tenha utilizado a unidade de trabalho Joule, né? E também se fala do experimento de Joule, a lei de Joule, esse negócio. Então, é extremamente conhecido por todo mundo que estudou física, mesmo no nível elementar, né? E uma das chamadas leis de Joule, ela afirma que o calor produzido pela eletricidade que passa em um condutor, em um fio, por exemplo, é proporcional à resistência R do condutor e ao quadrado da corrente elétrica. A gente está acostumado a ver essa equação, como está mostrado aí, né? A potência dissipada, né, dQ dt, é a corrente ao quadrado vezes R, e é uma equação dada usando o sistema internacional de unidades, que o Joule não usou, é claro, né? É anacrônico a gente mostrar isso, mas é só para lembrar o que é essa lei. Bom, então, considera-se que essa lei de Joule, ou efeito Joule, que também é chamado, né, foi estabelecida por ele em um artigo que ele publicou em 1841 na revista Philosophical Magazine. Esse é o iniciozinho do artigo dele, né, sobre o calor desenvolvido por condutores metálicos de eletricidade e nas células de uma bateria durante eletrólise. Depois eu vou chamar a atenção que esse trabalho tem duas partes. A primeira parte é que vai nos interessar, que é sobre condutores metálicos, né? Bom, então, a versão oficial é essa, né? Em 1841, Joule publicou um trabalho e pronto, está aí a lei de produção de calor em condutores, né? Então, essa é a versão oficial, ou received view sobre o Joule, né? Mas vale a pena a gente começar a pensar sobre algumas questões que podem ser levantadas. Então, primeiro, afinal, quem que era o Joule em 1841, né? A gente conhece, em geral, as imagens do Joule velhinho, com uma cara que parece Papai Noel, etc., né? Mas nessa época que ele publicou esse artigo, ele tinha 22 anos de idade, né? Como que uma pessoa com 22 anos de idade realiza pesquisas e produz experimentos e produz uma nova lei física, né? É um primeiro ponto para a gente começar a pensar, né? Segundo, será que foi ele realmente quem descobriu ou provou, como se costuma dizer, o efeito Joule? Por que essa pergunta? Porque quase sempre que a gente dá um nome, né, de uma lei, um efeito, uma equação, etc., quase sempre não foi aquela pessoa a primeira a apontar aquele fenômeno e, em geral, também não foi quem forneceu as evidências a favor daquilo, né? É apenas uma homenagem que se dá, né? E, nesse caso, né, será que ninguém antes do Joule havia estudado o calor produzido por correntes elétricas? Sim, tinha outras pessoas, né? Bom, será que os experimentos que ele publicou em 1841 eram bem feitos e realmente fundamentavam aquilo que a gente chama lei de Joule? Era um conjunto bem feito e consistente de resultados nessa época? A gente vai ver que não era bem assim, né? E será que os pesquisadores da época do Joule aceitaram e reconheceram o trabalho dele como pioneiro e como bem fundamentado? Não. Não. Né? Bem, enfim, é importante ir mais fundo, conhecer em detalhes como aconteceu este ou qualquer outro episódio da história da ciência, né? A gente não deve se contentar com a visão que foi popularizada, porque quase sempre essa visão popularizada não corresponde à história quando a gente vai analisar com cuidado, né?
E esses são tipos de questionamentos que um historiador da ciência costuma formular em relação ao trabalho de qualquer pesquisador antigo. Não é uma peculiaridade ser o Júlio, né? Então, o historiador tem que estudar o contexto, em vários sentidos, né? Quem era essa pessoa, o que ela era, né? Onde que ela aprendeu, com quem que ela estudou, onde que ela trabalhava, onde que ela vivia. Tem muitas coisas aí do contexto que podem ser importantes. Precedentes, né? Alguém fez estudos sobre o mesmo assunto antes desse fulano, né? A metodologia. O que ele fez, como, quais foram os experimentos que ele fez, no caso de experimentação, qual foi a análise teórica que ele realizou, quais são os conceitos que ele utilizou, uma série de coisas desse tipo, né? E, por fim, a recepção, como que o trabalho da pessoa foi visto pelos seus contemporâneos e o que mais houve, além do trabalho dele, com relação a esse assunto na época, né? São temas importantes para se estudar, né? E muitas vezes a gente descobre coisas esquisitas quando faz uma análise histórica detalhada, né? Quem conhece o meu trabalho de pesquisa sabe que eu fiz uma análise crítica das pesquisas do Henri Becquerel sobre radioatividade, por exemplo, né? É a mesma metodologia de análise de uma visão crítica a respeito do que um pesquisador antigo fez, né? No caso específico do Júlio, né, este estudo ele foi desencadeado, foi motivado por causa de uma pesquisa educacional que ainda não foi publicada, né, que foi iniciado pela professora Ana Paula Bispo da Silva, da UEPB, que procurou reproduzir os experimentos que o Júlio descreveu em 1841. Né? Na verdade, isso foi o que desencadeou, mas esse primeiro trabalho, então, de reprodução dos experimentos ainda não foi concluído, né? Então, a parte histórica, essa pesquisa histórica, foi realizada no final de 2019, início de 2020, né, deste ano, e resultou em 2 artigos, os 2 estão na íntegra disponíveis online no site da academia.edu. Né, entrando na academia.edu, se você colocar Martins, Júlio, Ritt, vai encontrar esses trabalhos. Então, primeiro, né, Martins e Silva, né, é um trabalho que já foi publicado online esse ano na revista Foundations of Science, né, ainda não saiu a edição em papel. E o segundo, Martins, né, é um artigo que foi aceito para publicação nessa revista Notes and Records, The Royal Society Journal of the History of Science, né? Ainda não saiu publicado oficialmente, mas eu tenho autorização para divulgar o texto completo até sair a publicação. Então, quem tiver interesse, corra e faça o download do arquivo, né? Bom, então, vou dar primeiro uma ideia sobre o conteúdo geral desses 2 artigos, porque eu não vou poder falar sobre tudo, né? Então, o primeiro, artigo publicado na revista Foundations of Science, ele contém uma breve introdução sobre Júlio e o contexto da pesquisa dele, uma análise muito detalhada do artigo de 1841, né? O que ele fez, como, os instrumentos, as grandezas que ele mediu, os dados, etc. Depois, um levantamento histórico de trabalhos sobre calor produzido pela eletricidade de outros pesquisadores antes do Júlio, né? Então, aí foi necessário procurar, né, desde o início do século XIX, na verdade, até o fim, desde o fim do século XVIII, algumas pessoas já estudavam isso, e tem uma análise bem detalhada de todas essas contribuições, comparando com o Júlio. Depois, apresentação de experimentos publicados depois de 1841 sobre esse assunto, por Júlio e por outros pesquisadores, e uma comparação entre a pesquisa de Júlio e as dos outros pesquisadores da época, né? Depois, tem uma seção do artigo que é uma discussão sobre o motivo pelo qual essa relação, né, do calor produzido em função do tempo, proporcional à resistência ao quadrado da intensidade elétrica, da corrente elétrica, foi atribuído a Júlio, embora tivessem havido bons trabalhos antes dele, e outros muito melhores do que o dele depois,
né? Essa parte do artigo, eu não vou discutir aqui no seminário, mas vai apontar o papel do William Thomson, depois se tornou Lord Kelvin, no estabelecimento de defesa da fama de Joule, né? Joule não seria o Joule que a gente conhece sem o apoio do Lord Kelvin. E, por fim, considerações sobre possível aplicação desse episódio histórico no ensino. Então, esse é o conteúdo do trabalho do Foundations of Science. O artigo vai ser publicado na revista Notes and Records, contém, primeiro, um estudo detalhado sobre a educação do jovem Joule, sobre as influências que ele sofreu, né, o seu contexto social, educacional, contatos que ele tinha com outros pesquisadores, né, quando era bem novo, né, é uma parte que não estava abordada no outro artigo. Depois, a transcrição completa do manuscrito de Joule de 1840, que foi encontrado no arquivo da Royal Society sobre produção de calor por correntes elétricas, que vai ser a parte principal que eu vou discutir hoje. A comparação entre o manuscrito de 1840 e o artigo publicado por Joule em 1841, a análise detalhada das diferenças entre essas duas versões, mostrando especialmente aquilo que o Joule omitiu no trabalho publicado em 1841, que permite identificar pontos fracos da sua pesquisa. Isso vai ficar claro depois, né? Um estudo sobre o processo de recepção, leitura e apresentação do trabalho de Joule de 1840 à Royal Society, identificando o importante papel dos dois secretários da sociedade na análise e rejeição do artigo. O artigo foi rejeitado pela Royal Society e os principais responsáveis foram o Rodgett e o Christie, sobre os quais eu vou falar um pouco depois. Identificação de provável troca de correspondência entre Rodgett e Joule, mas que não foi conservado, e da submissão por Joule de um segundo artigo que depois ele retirou, e que foi justamente o que foi publicado depois na revista Philosophical Magazine, mas ele também submeteu esse trabalho à Royal Society. E, por fim, considerações sobre as limitações do Joule como experimentador em 1840, quando comparado com suas pesquisas posteriores, por exemplo, na série de experimentos de determinação do equivalente mecânico do calor que o tornaram famoso. Bom, é impossível expor em um seminário tudo que está nesses dois artigos, a soma dos dois artigos dá mais de 100 páginas a 4, né? Então vou apresentar apenas alguns aspectos que eu isolei. Então, primeiro, vamos ver o que trata o artigo do Joule de 1841. Esse trabalho publicado, né, tem duas partes. A primeira descreve a produção de calor pela eletricidade em condutores metálicos e a segunda parte em eletrólitos. E essa segunda parte eu nem vou mencionar aqui e não foi estudada nos nossos dois artigos. Tá? Então, os experimentos realizados pelo Joule são simples. Ele utiliza uma bateria voltaica para produzir eletricidade. Essa eletricidade passava por um fio metálico colocado dentro de um cilindro de vidro com água. Esse é um esquema do artigo de 1841. E com um termômetro, ele observava o gradual aquecimento da água. Então, o que ele procurava observar era o calor produzido pela corrente elétrica no fio metálico. Simples, né? O que ele media? Ele media a corrente elétrica e a variação de temperatura da água em um certo tempo. Em algumas experiências 1 hora, em outras meia hora. É claro que a variação de temperatura não era proporcional ao tempo, porque o cilindro de vidro, esse aqui da figura, não estava isolado do ambiente e havia perda de calor. Sempre que a gente pensa em um experimento de medir o calor produzido, a gente já pensa em um calorímetro, e para a gente, né, uma coisa isolada, com isopor, essas coisas todas. Ele não teve a menor preocupação de isolar o calorímetro dele do ambiente. Isso vai ser discutido depois, né? Bom, na primeira série de experimentos, ele utilizava 2 dispositivos desses, 2 cilindros com água, contendo condutores metálicos diferentes, e estudou as variações de temperatura em um mesmo tempo. Tá? Então, são 2 experimentos simultâneos de aquecimento usando 2 cilindros. Esse é um esquema didático apenas para a gente entender. Então, o mais relevante é uma bateria, um galvanômetro que media
a corrente elétrica, e esses dois cilindros, que são cilindros de vidro com água, termômetro e o fio que vai produzir o aquecimento, né? Neste caso desses experimentos, como os condutores estão em série, a corrente elétrica que passa pelos dois é a mesma, né? Então, é uma jogada inteligente do Joule, né? Por quê? A única diferença entre os dois cilindros é a resistência elétrica. Era a mesma quantidade de água, né? Os vidros, diz ele, que eram iguais, etc., né? Então, a única diferença é a resistência elétrica, e nessas primeiras experiências ele vai ver como a resistência elétrica influi na produção de calor. Ele só fez 3 experimentos com uma medida em cada caso. Isso é um ponto fraco, obviamente, do trabalho dele. Então, no primeiro experimento, ele usou 2 fios de cobre de espessuras diferentes. No segundo experimento, um fio de cobre e um de ferro, um arame de ferro, né? No terceiro, um fio de cobre e um tubo fino, cheio de mercúrio líquido. São as 3 comparações que ele fez, né? Vamos ver um pouco mais em detalhe o primeiro experimento para a gente entender o que ele fez. Então, usou 2 fios de cobre de espessuras diferentes. Nesse experimento, os 2 fios têm exatamente o mesmo comprimento, que ele diz, é de 2 jardas. E os diâmetros eram de 1/28 de polegada e 1/50 de polegada. Já que o comprimento era igual, os diâmetros eram diferentes, né? Então as resistências eram diferentes, né? O mais fino tem uma resistência maior, né? Cada fio era enrolado em torno de um tubo fino de vidro, como mostra aí a figura, e colocado em um recipiente que ele diz que tinha 9 onças de água, aproximadamente 255 gramas, né? Ele passava uma corrente elétrica nesse experimento de 1,1 graus Q, é uma unidade que ele inventou, que ele usava, né, durante 1 hora pelos 2 dispositivos colocados em série, e a variação de temperatura do calorímetro, que tinha um fio fino, foi de 3,4 graus Fahrenheit, e com fio grosso, 1,3 graus Fahrenheit. Né? Então, qualitativamente, é o que tinha que acontecer: fio fino, maior resistência, maior aquecimento; fio grosso, menor resistência, menor aquecimento. Né? Já foi indicado que o cilindro de vidro não estava isolado do ambiente, né? No entanto, pode-se provar matematicamente que para cilindros iguais e com a água a uma temperatura inicial igual à do ambiente, as variações de temperatura serão proporcionais às potências dissipadas. Ele só precisava de ver a relação entre as variações de temperatura. Não interessava para ele, nesse experimento, medir realmente a quantidade de calor. Ele só queria ver que o aquecimento era proporcional à resistência do condutor. Né? Joule não tinha competência matemática para provar isso. Né? A demonstração, eu coloquei lá no artigo da Foundations of Science, né? A demonstração matemática. O Joule, o conhecimento de matemática dele era elementar, né? Mas ele intuiu que isso era correto. Né? Acontece no caso de muitos pesquisadores. Faraday também não tinha grande competência matemática, mas ele também intui os resultados. Bom, os dados do Joule. Segundo o Joule, 3 pés do fio fino tinham a mesma resistência que 8 pés do mais grosso. Quer dizer, ele fez uma comparação de resistência dos dois. Como ele fez essa comparação, ele não diz. Né? Como os fios usados no experimento tinham o mesmo comprimento, de 2 jardas, a razão entre as resistências era de 3 para 8. Né? Se a produção de calor é proporcional à resistência dos fios, então ela deveria ser também proporcional a esses números. Bom, e aí o Joule vai ver se dá certo. Né? Então, os dados que eu já tinha dado. O aquecimento com fio fino foi de 3,4 graus Fahrenheit. Então, o aquecimento com fio grosso deveria ser de 3,4 vezes 3/8, que é a razão entre as duas resistências, né? E dá 1,27 graus Fahrenheit. E o valor observado com fio grosso foi de 1,3 graus Fahrenheit, confirmando a previsão. Né? Então, esse experimento, a análise teórica, bate exatamente, a gente pode dizer, com
o valor, a precisão das medidas. Qual era a precisão das medidas de temperatura? O termômetro do Joule era graduado com divisões de 1 grau Fahrenheit. Os décimos de grau Fahrenheit, ele adivinhava a olho, né? Então, a pressão máxima aí, que ele está pondo de 1/10 de grau Fahrenheit, é ideal. Na verdade, era menos do que isso, né? Bom, a partir de outros 2 experimentos, o Joule concluiu que a variação de temperatura era proporcional à resistência elétrica do condutor em cada caso, né, para condutores em série, correntes elétricas iguais. Então, são essas 3 experiências que eu já mencionei. E, a partir desses experimentos, ele conclui a sua primeira lei, que ele apresenta assim: quando uma dada quantidade de eletricidade voltaica passa por um condutor metálico por um dado tempo, a quantidade de calor produzida por ela é sempre proporcional à resistência que ele apresenta, seja qual for o comprimento, espessura, forma ou tipo daquele condutor metálico. Eu que grifei essa parte aí, porque é bastante curiosa. É claro que, com 3 experimentos, comparando apenas cobre, ferro e mercúrio, ele não pode concluir isso, né? Mas é o que ele está concluindo. Bom, nesses 3 primeiros experimentos, Joule utilizava uma mesma corrente elétrica passando pelos 2 condutores em série. Só estava tentando estabelecer a influência da resistência no efeito. A segunda parte da pesquisa dele é para verificar a influência da corrente elétrica. Aí, então, ele fez um 4º experimento, em que ele variava a intensidade da corrente, mantendo o mesmo condutor, que era o fio de cobre do 3º experimento, né? E aí ele vai apresentar uma tabela com os resultados do 4º experimento. É a única tabela que ele vai apresentar aí, em que ele dá o desvio da agulha do galvanômetro na primeira coluna, a corrente elétrica nas unidades dele na segunda coluna, a variação de temperatura observada na terceira coluna, no caso de meia hora, né? O cálculo teórico para meia hora, depois a quinta coluna, variação de temperatura para 1 hora e o cálculo teórico para 1 hora, né? Como eu já disse, aquecimento em 1 hora não era e não devia ser o dobro do aquecimento em meia hora por causa das perdas de calor. É só a gente observar aqui esses exemplos, né? Então, que estão circulados aí, das medidas. Então, por exemplo, para meia hora, com uma determinada corrente, deu uma variação de temperatura de 3 graus Fahrenheit. Para o dobro do tempo, não deu 6 graus, deu 4,7. Né? Não tem nada de errado nisso. A corrente elétrica era medida através de um galvanômetro muito simples, com uma bússola colocada no centro de espiras que conduziam a eletricidade. Esse é basicamente o esquema que ele publica do galvanômetro dele. Tinha um bloco de madeira no qual se apoiava a agulha magnética, né? E tinha essas espiras retangulares em volta e elas eram conectadas, então, aos condutores, né? Embaixo da agulha magnética havia um cartão com marcação de graus para a medida da deflexão, né? E para pequenas deflexões, a corrente elétrica era proporcional à tangente do ângulo. Isso já era bem conhecido, é o galvanômetro chamado de tangentes, né? O Joule aplicava uma correção aos ângulos de desvio para obter a corrente elétrica em uma certa unidade que ele inventou, baseada nos estudos do Faraday sobre eletrólise. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Bom, ele apresentou uma única tabela com os dados desse 4º experimento. Então, é um único experimento para tentar defender que a geração de calor é proporcional ao quadrado da corrente elétrica, né? Então, ele compara os valores experimentais com cálculos realizados, supondo que o aquecimento é proporcional ao quadrado da corrente elétrica, e diz que há uma boa concordância, né? Se a gente olhar a tabela, né, a variação de temperatura e o cálculo teórico, né? Vou ampliar aqui para vocês verem, né? Então, no caso de meia hora, né, variação de temperatura observada, 3. Cálculo teórico, 2,9. Maravilha, né? Para 1 hora com a mesma corrente, variação de temperatura observada, 4,7. Né? Variação de temperatura calculada, 4,55. Ótimo. A concordância entre a previsão e o observado está
excelente, né? E aí o Joule concluiu desse quarto experimento a segunda lei dele, né? Quando uma corrente voltaica se propaga em um condutor metálico, o calor desenvolvido em um dado tempo é proporcional à resistência do condutor multiplicada pelo quadrado da intensidade elétrica, né? O fato de ser proporcional à resistência já tinha sido afirmado naquilo que ele mesmo chamou de primeira lei. Bom, até esse ponto, provavelmente vocês já perceberam alguns problemas da pesquisa de Joule que são bastante evidentes. Primeiro, poucos experimentos, né? Como é que você pode tentar estabelecer uma lei, né, com tão poucos experimentos e sem nenhuma repetição deles? Cada um deles é feito uma única vez, né? Segundo, a concordância que ele aponta parece boa demais. Quem tem experiência de trabalho de laboratório sabe que os erros não são tão pequenos assim em geral, né? O Joule não faz nenhuma análise de erros, né? Não estou falando aqui de erros estatísticos, né? Mas erros sistemáticos, né? O que poderia estar influenciando nas medidas? Não discute nada, né? E ele faz generalizações sem fundamento, como aquela de, né, a partir daqueles 3 experimentos, generalizar para todos os metais de qualquer comprimento, com fios de qualquer forma, etc, etc, né? É um exagero aquela generalização, né? Mas eu quero chamar a atenção para um outro problema mais geral nesse artigo do Joule, e do qual ele próprio poderia estar consciente, porque ele falou sobre isso em um outro trabalho. Aqui é a citação do Joule de um trabalho dele de 1840. A grande dificuldade, ou mesmo a impossibilidade de compreender experimentos e compará-los entre si, provém geralmente das descrições incompletas da aparelhagem. Ele estava reclamando dos outros, né? E eu vou aplicar a reclamação dele a ele, né? Das descrições incompletas que ele faz da aparelhagem dele, né? Então, tem muita coisa que ele omite nas descrições. Será que daria para a gente complementar isso, né? Então, o Joule, desde antes desses experimentos, ele já tinha o hábito de anotar tudo que ele ia fazendo num caderno de anotações de laboratório, né? Então, em princípio, talvez a gente pudesse encontrar mais detalhes sobre esses experimentos no caderno de anotações de laboratório dele, né? Infelizmente, esse, que é o primeiro caderno de anotações dele, né, desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ou ele foi destruído, ou foi roubado, não se sabe, né? Nunca mais foi localizado. E não existe nenhuma cópia, microfilme, etc., desse caderno. Existe uma descrição muito sucinta que foi feita por William G., publicada em 1925, na revista da Literary and Philosophical Society of Manchester, né? Então, a gente tem uma única pessoa que a gente sabe que estudou esse caderno, né? Esse William G., ele apresentou uma palestra na Sociedade Literária e Filosófica de Manchester falando sobre o manuscrito, mas o que saiu publicado tem 2 páginas, né? Bom, eu entrei em contato com a Sociedade de Manchester para ver se tinha sido conservada uma descrição mais completa do trabalho do dia, etc. E eles me disseram, infelizmente, como a sociedade foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial e pegou fogo e destruiu a biblioteca e tudo, não restou nada, não podemos dizer, né? Então, a gente não tem acesso a informações sobre as anotações de laboratório do Joule. Bom, quais os aparelhos que ele utilizou, né? Então, os condutores metálicos, que ele descreveu o comprimento, espessura, resistência relativa e o material, né? Termômetro de mercúrio, que ele descreveu de modo sucinto, ele não indica se tinha vários ou não, seria um ponto importante. Como ele está trabalhando com 2 cilindros, e além disso, comparando com a temperatura ambiente, ele deveria ter no mínimo 3, ele só fala o termômetro, né? Calorímetro, esse recipiente de vidro, de tamanho e peso não descritos, ele indicou quanta água cabe dentro do calorímetro, mas não as características do tubo de vidro. Bateria elétrica, ele usou uma ou várias para produzir corrente elétrica, não foi descrita no artigo, absolutamente que tipo de bateria que ele usou. Galvanômetro, aquilo que eu descrevi é o que está no artigo,
né? Em outros trabalhos anteriores, o Joule descreve melhor o galvanômetro dele. E ele tinha instrumentos para medir tempo, claro, meia hora, uma hora, né? A quantidade de água, o comprimento e a espessura dos fios, diâmetro do tubo contendo mercúrio líquido, né? Mas ele não diz como que ele fez essas medidas. E medir o diâmetro do tubo que continha mercúrio líquido não é elementar. Bom, seria praticamente impossível reproduzir os experimentos do Joule por falta de informações sobre todos esses aspectos, né? Então, voltando à crítica que ele fez a outros pesquisadores, né? Não dá para a gente reproduzir esses experimentos por falta de informações sobre o que ele fez. Bom, o Museu de Ciência e Tecnologia de Manchester conserva um dispositivo que pode ter sido aquele que foi utilizado por Joule em 1840, que está nessa foto, né? Essa foto foi publicada num artigo era antigamente a diretora do Museu de Manchester, né? Ela se aposentou. Eu escrevi para ela para saber se ela tinha mais informações, ela absolutamente nem se lembrava mais disso, ela publicou esse artigo há muito tempo. Eu tentei entrar em contato com o Museu de Ciência e Tecnologia de Manchester para pedir mais informações, mas por causa da pandemia, o museu está fechado e os funcionários não podem responder nada. Então, não deu para confirmar se isso é o calorímetro original ou se é uma réplica recente só para mostrar como era o aparelho usado pelo Joule. Bom, o ponto crucial do artigo do Joule é determinar relações entre aquecimento, resistência elétrica e correntes elétricas. São as três grandezas importantes, né? Então, ele precisava medir resistências elétricas e correntes elétricas, além do aquecimento da água. O aquecimento é o mais simples, em princípio, medir temperatura, né? Não tinha grande dificuldade. E a gente sabe que o Joule tinha experiência em medidas de temperatura, depois vou mencionar por quê, né? Mas as dúvidas são, como que ele mantinha a corrente elétrica constante durante uma hora? Por causa das baterias da época que não tinham corrente constante, né? E também como que ele media essas grandezas, né? No caso da resistência elétrica, na época, não era elementar medir resistências. Não vou poder entrar em detalhes aqui, mas tem trabalhos publicados na época que descrevem métodos ridículos de medida de resistência elétrica e que a gente atualmente percebe que tinham erros sistemáticos grosseiros, né? O Joule não descreveu nenhum processo de medida de resistência, nem neste artigo, nem em outros anteriores ou posteriores. A gente não sabe como que ele media resistências, né? É uma incógnita. E as medidas que ele indicou têm alguns problemas. Diferem de valores conhecidos na época, que eu comparei, né? E não são coerentes entre si. Isso eu vou apontar mais tarde, né? Bom, então, no primeiro experimento de Joule, os dois fios eram de cobre, como eu indiquei, né? A única diferença era a espessura. As resistências deveriam ser inversamente proporcionais à seção reta dos fios, ao quadrado dos raios. Como os diâmetros eram de 1/28 e 1/50 de polegada, as resistências deveriam ser proporcionais a 50 ao quadrado, 2.500, e 28 ao quadrado, 784. Ou seja, a resistência do mais fino, né, que é uma resistência maior, seria 2.500 sobre 784, 3,19 vezes a do mais grosso. E não 8/3, como ele afirmou. 8/3 é 2,67. Uma diferença muito grande, né? Então, não é muito coerente o valor que ele dá para as resistências relativas desses dois fios. Problema da bateria voltaica, né? Nessa época, 1840, existia um número enorme de tipos diferentes de baterias voltaicas. As mais simples, como a bateria de taças do próprio Volta, que está representado nessa figura, produziam correntes que diminuíam muito rapidamente com o tempo. Não dava para ter uma corrente constante durante meia hora ou uma hora, né? Depois de poucos minutos, a corrente já ia mudando, ia diminuindo. E ele precisava de correntes constantes, né? Bom,
Em 1840, existiam baterias chamadas constantes, como as que foram desenvolvidas pelo Becquerel, o Daniel, o Grove, né? Esse Becquerel que eu estou falando aqui é o Edmund Becquerel, que é o pai do Becquerel famoso, né? Bom, mas Joule não indicou se utilizou algum desses tipos, né? Ele teria que ter dado alguma indicação. Se a corrente for variável, é impossível concluir qualquer coisa sobre a relação entre corrente e o calor produzido, claro, né? Então, esse é um ponto crucial e problemático dentro do trabalho que foi desenvolvido pelo Joule. Bom, mas vocês podem estar pensando que eu sou chato demais. Vocês podem pensar, mas é claro que o Joule deve ter tomado todos os cuidados, utilizando baterias constantes, medindo corretamente as resistências correntes elétricas, né? Porque, afinal, ele não foi um grande experimentador, né? Está aí a estátua dele, né, de Manchester, para a gente ver, nossa, um cara respeitável, né? Bom, mas a gente tem que tomar cuidado com anacronismo. A gente não pode confundir o jovem James Joule de 1840 com o famoso James Joule de algumas décadas depois, né? Esse que tem aí a aparência de um Papai Noel bonzinho, né? Então, cuidado, né? E vamos agora chamar a atenção para alguns pontos biográficos importantes para a gente entender melhor a situação, o contexto desses experimentos do Joule. Então, o Joule nasceu no dia 24 de dezembro de 1818, na véspera de Natal. Ele realizou os experimentos que eu estou descrevendo aqui nos meses de agosto até outubro de 1840, quando ele ainda não tinha completado 22 anos, tinha 21 anos de idade, quando fez essas experiências, né? E quem que era esse Joule, né? Então, o James Joule nunca estudou em nenhuma universidade, nem faculdade, nem escola. Ele nunca pôs os pés numa escola, né? Ele foi educado por tutores em casa até dezembro de 1834, quando estava completando 16 anos, né? Então, por que isso? A família dele era bastante rica, né? Ele morava em Salford, que é vizinha, faz parte da grande Manchester, né? E o pai dele era um cervejeiro rico e não queria que os filhos estudassem em escolas no meio da plebe, né? Então ele pagava professores particulares para irem na casa deles para educar os filhos, né? Depois de terminar essa educação dele em casa, né, o James Joule passou a trabalhar todos os dias na cervejaria da família, da manhã até à noite, né? Esse desenho aí mostra a cervejaria Joule, em Salford, né? Vocês vejam que coisa gigantesca, né? Era, de fato, uma grande cervejaria, até no fim, depois desse período que eu estou falando, né, que estou falando aqui, 1840, mais para o fim do século, a cervejaria exportava cerveja para outros países. Bom, nesse contexto, o Joule pode ter aprendido sobre ciência informalmente com engenheiros que trabalhavam na cervejaria, né? Tinha os engenheiros que fabricavam, montavam e davam manutenção dos equipamentos da cervejaria, que não eram poucos, né? Bom, mas ele teve também possibilidade de aprender um pouco sobre ciência. Como? Então, de 1835 ao início de 1837, ele e o irmão mais velho dele, Benjamin, tiveram 2 horas de aulas particulares por semana com John Dalton, o famoso John Dalton da teoria atômica, né? E foi o pai deles, né, que achou que um conhecimento de química seria ótimo para quem era dono de uma cervejaria, né? Bom, o Dalton ensinou a eles, principalmente matemática, né? Para tristeza do pai, que queria que o Dalton ensinasse química, né? O Dalton passou um tempo enorme ensinando matemática, os elementos de Euclides, etc., porque os dois irmãos não tinham base matemática nenhuma, né? Ensinou um pouco de química e talvez, aqui é uma informação que não é muito clara, né, tenha dado aula sobre filosofia natural, ou seja, física, né, para eles, né? Então, esse foi um contato que eles tiveram com
um químico famoso, mas não quer dizer que eles aprenderam grande coisa de química com o Dalton. E essas aulas terminaram logo porque, em abril de 1837, o Dalton sofreu um primeiro derrame cerebral. Ele teve 3 derrames, né, outros 2 depois. Interrompendo as suas atividades de ensino, nunca se recuperou totalmente, faleceu em 1844. Né? Ele ficou uma época paralítico, perdeu a capacidade de falar, etc. Ele teve muitos problemas de saúde aqui no final da vida dele, coitado. Bom, é difícil avaliar a influência que o Dalton teve sobre o jovem Jude. E por que eu estou frisando isso? Porque muitos historiadores vão dizer, não, ele teve um treino científico com o grande Dalton. Né? Não, não é bem isso daí, não. Bom, o Jude teve também aulas de química a partir de 1839 com o John Davis, que é esse que eu estou mostrando aqui nessa imagem. Né? Vocês provavelmente nunca ouviram falar de John Davis, eu também nunca tinha ouvido falar. Né? Não foi uma pessoa famosa, né? Era um químico de Manchester, membro da Sociedade Literária e Filosófica de Manchester, mas nunca publicou nenhum artigo na vida dele. Né? Era um professor. O Jude estabeleceu forte vínculo de amizade com ele, embora o Davis fosse muito mais velho, uns 20 anos mais velho do que o Jude. Né? E esse é um ponto interessante, porque o Davis pode ter acompanhado o início do trabalho científico do Jude. O Jude foi também fortemente influenciado por esse outro personagem, William Sturgeon, né? Um autodidata que se dedicou especialmente a experimentos e invenções na área de eletricidade. Né? O Jude assistiu às conferências do Sturgeon, em Manchester, e estabeleceu com ele um relacionamento pessoal a partir de 1838. Né? Então, em 1840, eles já eram amigos, o Sturgeon também bem mais velho do que ele, né? Bem mais experiente, e houve um relacionamento pessoal bom entre eles. Né? Quando o Sturgeon morreu, 1850, o Jude escreveu uma biografia bastante detalhada sobre o Sturgeon. É a única biografia que o Jude escreveu na vida dele, para mostrar a importância que ele dava a William Sturgeon. Bom, o James Jude, então, não recebeu orientação de nenhum pesquisador experiente em termos de formação. Né? Pode ter até tido conversas com pessoas mais experientes, mas não foi treinado. Né? Ele tentou imitar os trabalhos que ele lia, especialmente os trabalhos publicados numa revista editada pelo próprio William Sturgeon, né? Essa é a folha de rosto da revista, né? Chamava-se The Annals of Electricity, e foi nessa revista que o Jude publicou seus primeiros artigos, que eram de natureza técnica, eram invenções. Né? Bom, então, o jovem de 21 anos, que em 1840 estava tentando fazer uma pesquisa científica, não era o grande experimentador que ele se tornou depois. Né? Essa é uma pintura do Jude, que também não é de 1840, eu não encontrei nenhuma imagem dele de 1840, é de 1850. Né? É um quadro que foi destruído no bombardeamento lá da Sociedade Literária e Filosófica, mas salvou-se uma cópia. Né? Então, o que ele era em 1840? Era um rico cervejeiro, né, que usava o tempo vago como pesquisador amador. O que era esse tempo vago? De manhã muito cedo e de noite. Era o tempo que ele tinha vago. Né? Ele tinha pouco conhecimento matemático e científico e nenhum treino em pesquisa. Bom, então a gente tem que entender isso, né, para a gente não superestimar a pessoa nesse período. Antes de publicar o artigo de 1841, o Jude enviou uma primeira versão do trabalho para a Royal Society de Londres. Né? Então, os primeiros trabalhos que ele escreveu na vida dele, como eu disse, ele publicou na revista do Sturgeon, né? E foram publicados quase automaticamente. E aí, esse trabalho, a pesquisa que ele fez em 1840, ele considerou que era de um outro nível, né? E arriscou enviar o trabalho para a Royal Society de Londres. O trabalho foi recebido, lido, e foi apresentado em uma reunião por Roget, que era o secretário da sociedade.
mas o artigo não foi aceito para publicação na revista Philosophical Transactions da Royal Society, somente foi publicado um resumo com menos de uma página. Né? Então, esse é o trabalho que nos interessa. Né? Bom, de um modo geral, os biógrafos do Jude dizem que essa rejeição do trabalho foi injusta, né, causada por preconceito. Né? Afinal de contas, Jude era de Manchester, né, ou seja, era da província, era um provinciano. Né? Quem que é esse cara que quer publicar um trabalho aqui? Né? Ou, talvez, pela incapacidade dos membros da Royal Society de perceber o valor daquela pesquisa. Né? É o que os historiadores têm afirmado até hoje. Né? Esses argumentos são anacrônicos, sem fundamentação documental, partem do pressuposto de que Júlio era ótimo e que quem rejeitou o trabalho devia ser um ignorante. A gente vai ver que não é isso. Né? Bom, há poucos meses foi possível localizar no arquivo da Royal Society esse manuscrito do Júlio. Né? Então, manuscrito de 1840, com data, o original, né, a data que o Júlio colocou, de 13 de outubro de 1840. Né? Esse manuscrito não tem sido estudado pelos historiadores, né? A única pessoa que provavelmente estudou esse manuscrito antes foi o Arthur Schuster, cerca de um século atrás. Arthur Schuster foi, quando era bem jovem, conheceu o Júlio, que já era bem velho em Manchester. Né? E o Schuster foi secretário da Royal Society, tinha acesso aos arquivos, etc. E coisas que ele escreveu dão a entender que ele viu esse manuscrito, embora ele não diga, eu consultei o manuscrito. Né? Bom, e eu agradeço muito no meu artigo, né, a doutora Ellen Embleton, que é curadora de imagens da Royal Society, né, foi ela que encontrou para mim o manuscrito que estava catalogado de modo errado. Né? Então, o que significa isso? Os manuscritos da Royal Society são catalogados e existe uma versão online desse catálogo. Então, sem ir até Londres, a gente pode entrar no catálogo online e procurar, né, o que o arquivo tem do Júlio. E a gente encontra, estou falando aqui do que aconteceu alguns meses atrás. Né, eu encontrei várias coisas do Júlio, mas não esse manuscrito. Então, eu escrevi para a Royal Society, né, e essa doutora Embleton me respondeu, né, e eu pedi para verificar se não existia mesmo no arquivo da Royal Society esse manuscrito. Né? E aí ela me responde dizendo, olha, infelizmente não encontrei nada, eu encontrei XYZ, cita alguns manuscritos do Júlio, né? Mas esse que está interessando você não tem. Né? Bom, acontece que a Royal Society tinha a rotina de conservar os manuscritos dos trabalhos submetidos que tinham sido rejeitados. Então, eu tinha forte desconfiança de que o manuscrito estava lá. Né? Aí eu escrevi de volta para a doutora Embleton, agradecendo, né? E dizendo que no meu artigo eu ia colocar um agradecimento para ela, né? E mandando o texto que eu ia colocar numa nota de rodapé, né? Então, o texto que eu mandei para ela era, né, agradeço muito a doutora Ellen Embleton, que procurou e não localizou o manuscrito do Júlio de 1840 no arquivo da Royal Society. Né? Aí passam-se alguns dias e ela me manda uma nova mensagem dizendo, achei o manuscrito. Bom, então, aparentemente, assim, ela não quis passar vergonha, né? E imagina se ela garantisse, né, que o manuscrito não estava lá e depois alguém achasse. Ela procurou e achou, né? Estava catalogado errado, mas estava lá. Né? Tá. Bom, então, o estudo desse manuscrito é o centro do meu artigo do Notes and Records. Né? O manuscrito é diferente do trabalho que foi publicado no ano seguinte no Philosophical Magazine. Né? E, estudando o manuscrito e os procedimentos da Royal Society, né, eu consegui esclarecer vários pontos importantes. Né? E eu vou me concentrar agora em alguns aspectos do estudo do manuscrito, não tudo, né, que não dá. Então, isso é a primeira folha
né, do manuscrito, né? Tem o título do trabalho, né, sobre a produção do calor pela eletricidade voltaica, né, o James Prescott Joule Square, né? Esse square quer dizer escudeiro, né? Não é um título honorífico, mas eu não vou entrar aqui em detalhes. O Joule queria ser chamado de Square, né? Ok. Bom, comunicado pelo doutor Roger, esse D é doutor, não é inicial dele, né? Secretário da Royal Society, etc. Né? Não tinha motivo para colocar todos os títulos do Roger aqui. Recebido no dia 16 de outubro de 1840, né? Tinha sido enviado pelo Júlio, a data que o Júlio colocou é 13 de outubro, o que mostra que os Correios funcionavam naquela época. Né? 3 dias o manuscrito dele saiu de Manchester, chegou em Londres, foi recebido na Royal Society, foi aberto e foi datado. Bom, então, como eu disse, o manuscrito de 1840 não é igual ao artigo que o Júlio publicou em 1841. Se fosse igual, não teria muita graça. Né? Ele corresponde aproximadamente à primeira parte do artigo de 1841, só descreve aquecimento de condutores metálicos, enquanto que o de 1841 trata também sobre aquecimento de eletrólitos percorridos por correntes e discute efeitos químicos, né? Aspectos que eu não estou tratando aqui. Bom, esse é um desenho do manuscrito. Né? Então, o manuscrito de 1840 apresenta os mesmos experimentos da primeira parte do artigo de 1841, mas tem algumas diferenças nas descrições. Alguns meses, sim. Oi, o seu microfone deu uma pequena falhada. Oi, agora você está ouvindo? Seu microfone. Está ouvindo? Agora sim, agora sim. Sim, tá. deu uma pequena falhada só. Tá, eu não sei o que aconteceu. Vamos continuar. Né? Bom, então, o artigo de 1841 tem algumas partes mais detalhadas do que o manuscrito. Isso é natural porque se passaram alguns meses. Né? Mas o ponto mais importante que eu notei é que há partes que foram omitidas em 1841. Tinha coisas que estavam no manuscrito e que ele tirou. Isso é inesperado e muito significativo, eu vou dar exemplos depois. Né? Bom, uma curiosidade, né? A gente pode contar as espiras no desenho do manuscrito e na foto do dispositivo que existe no Museu de Manchester. Nos dois casos, são 26 ou 27 voltas do fio no tubo de vidro, o que pode indicar que o dispositivo do museu é o original. E um problema. Esse tubinho, onde o fio está enrolado, ele tem entre 9 e 10 milímetros de diâmetro. Calculando, então, o comprimento do fio, né, o fio teria um comprimento máximo de 85 centímetros, que é muito menor do que o Júlio afirmou, 2 jardas. Né? Então, esse fio enrolado aí no tubo seria metade, aproximadamente, do que ele disse. É uma incógnita, isso. Né? Se essa é uma foto mais recente, disponível no Museu de Manchester, né, do tubinho de fio com fio de cobre, né? Se o comprimento indicado por Júlio para o fio incluía a parte do fio que ficava fora d'água, conectando a bateria ao segundo cilindro, só uma parte do calor produzido ia para a água. E aí o experimento todo não tem sentido. Né? Então é uma incógnita aqui do trabalho dele. Bom, no manuscrito, o Júlio começa dizendo por que é importante a contribuição dele, e ele não indica nenhum pesquisador que tivesse estudado o efeito de aquecimento dos condutores antes dele, quer dizer, era uma novidade. Então ele começa assim, né? O Júlio diz: tendo ultimamente investigado com muito cuidado uma classe dos efeitos caloríficos da eletricidade, e ao fazê-lo, tendo estabelecido alguns fatos interessantes e acredito novos, relacionados com a produção de calor no fio que conecta a bateria voltaica, eu agora tenho a honra de submeter os resultados dos meus experimentos à consideração da Royal Society. Então ele achava que ele era o primeiro a estudar isso. Né? No artigo de 1841, ele indica que o efeito já tinha sido estudado antes.
Então, logo depois de apresentar a primeira lei dele, ele comentou numa nota de rodapé: o senhor Harris e outros provaram essa lei muito satisfatoriamente usando eletricidade comum, antes dele. Né? E depois de afirmar que o efeito é proporcional ao quadrado da corrente elétrica, ele comentou que Delarive e Peltier já haviam estudado o efeito e que os experimentos de Brook, Cuthbertson e outros provam que a quantidade de fio derretido pela eletricidade comum é proporcional ao quadrado da carga da bateria. Né? Isso aí, você analisando, quer dizer que é proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Né? Então, ele, entre o manuscrito e o artigo de 1841, ele descobriu que outras pessoas já tinham estudado o assunto. Bom, então, entre outubro de 1840, quando ele mandou o manuscrito para a Royal Society, e março de 1841, quando ele enviou o novo artigo, o Joule deve ter recebido críticas e sugestões. De quem? Né? Então, há conjecturas de que o secretário da Royal Society, que eu já tinha mencionado, que é esse senhor, né, Peter Mark Rodgett, né, se correspondeu com ele. Né? Rodgett é quem recebe o artigo e é quem lê o trabalho diante da Royal Society. Quem que era o Rodgett? Né? Rodgett era um médico que estudou muito eletricidade, galvanismo e magnetismo, publicando livros sobre o assunto, publicou também um verbete gigantesco, uma enciclopédia sobre o assunto. Né? Foi ele quem apresentou o trabalho do Joule à Royal Society e redigiu o resumo que foi publicado. Né? Rodgett estava muito bem informado e sabia que outros pesquisadores haviam estudado aquecimento de condutores por eletricidade antes de Joule. Né? Ele poderia ter feito sugestões muito úteis para que o Joule melhorasse o seu trabalho. A gente não sabe se, de fato, ele fez sugestões. Né? Há indicações em escritos posteriores de Joule de que ele realmente recebeu a ajuda de Rodgett. Então, 10 anos depois, né, Joule, num artigo que não tem nada a ver com esse assunto, né, ele vai falar sobre que o Rodgett foi muito atencioso com ele em relação a 2 trabalhos que ele enviou para a Royal Society. Né? Se está se referindo a 1840 ou não, a gente não sabe. E, infelizmente, a provável troca de correspondência entre eles não foi conservada. Na Royal Society não existe nenhum vestígio de cartas enviadas por Rodgett para Joule. Bom, coisas interessantes do manuscrito. O manuscrito de Joule, conservado na Royal Society, tem algumas anotações. Aqui nessa imagem vocês vão ver uma delas. Espero que dê para ver aí. Então tem uma parte escrita em preto, é a tinta que o Joule, na verdade, essa letra não é do Joule, né? De quem que é, eu não sei, talvez seja da irmã dele, Mary, eu não sei, mas do original do Joule, em tinta preta, e tem uma palavra riscada e uma coisa escrita a lápis. Né? Então, o Joule tinha escrito, né, a respeito da teoria dele, né, e a pessoa riscou a teoria e colocou a conclusão, que, na verdade, o Joule não tinha nenhuma teoria. Né? Bom, então, algumas dessas anotações são pequenas mudanças, como se alguém, talvez o Rodgett, né, estivesse editando o manuscrito e preparando o trabalho para publicação, embora não tenha sido aceito para publicação. Né? E tem outras anotações mais curiosas. Então, aqui, essa figura mostra o rodapé da terceira folha do manuscrito, tem uma conta que foi adicionada para alguém que estava estudando o trabalho do Joule e que estava conferindo uns cálculos dele. Isso aqui é um ponto interessante que eu vou explicar melhor. Então, no texto, o Joule estava falando daquele primeiro experimento com um fio de cobre grosso e fino, né, e sobre a razão das resistências deles, etc. Né, as resistências estavam na razão de 3,4 para 1,27, que está bem próximo à razão do poder de aquecimento produzido por espécimes semelhantes. Bom, e esse cálculo no rodapé, que não faz parte do artigo e está a lápis, né, era para conferir, né, se essa proporção de 8 para 3 era igual à proporção de 3,4 para 1,27. Né?
Eu demorei para entender essa consta aqui, porque não só os algarismos são esquisitos, mas a notação é estranha. Mas o que isso daqui indica? Essa parte está circundada em vermelho, lá em cima é 3,4, primeiro eu achei que era 9,4, aquilo é um 3, né? 3,4 multiplicado por 3 é igual a 10,2. Essa primeira parte é uma multiplicação, né? Bom, a segunda parte, aquilo que parece um delta minúsculo ali na esquerda é um algarismo 8, né? Ele divide 10,2 por 8 e obtém o resultado 1,275. É uma divisão, né? Não é 8 dividido por 10,2, é 10,2 dividido por 8. Né? Então, essas são as duas etapas do cálculo. E essa pessoa que está conferindo os cálculos chegou ao valor 1,275, o Júlio tinha arredondado para 1,27, né? Mas essencialmente o cálculo estava correto, ele só omitiu um algarismo no fim das contas, né? Bom, o que é relevante não é que o Júlio fez a conta certa, é que alguém está conferindo as contas do Júlio na Royal Society, consultando o manuscrito dele e analisando com cuidado, né? Então, quem foi essa pessoa? Né? E foi possível identificar o autor dessa anotação pelo modo especial de escrever o algarismo 8. Né? Esse 8 esquisito aí que parece um delta. Né? Como identificar a pessoa através disso? Bom, na última folha do manuscrito do Júlio, eu encontrei uma anotação indicando que o trabalho deveria ser arquivado, ou seja, não deveria ser publicado, é essa anotação aí, onde aparece o mesmo 8. Né? Deixa eu ampliar aqui. Né? Então, Mr. Joule, on heat from electricity, archives. Archive quer dizer, manda para o arquivo. Né? 11 de março de 1841, é quando foi tomada a decisão de arquivar e não publicar o trabalho dele. Né? Então, aqui a gente encontra novamente esse algarismo 8 com a forma de um delta, que não é usual na época. Né? E tem as iniciais de uma pessoa que escreveu esse comentário. Né? Bom, são 3 letras, eu olhei para essas letras e eu li JHL. Né? Quem que é JHL? Bom, na Royal Society, na época, o sobrenome começado por L mais importante era Lubbock, era o vice-presidente da Royal Society, era John, mas o segundo nome não começava por H, então não era o John Lubbock. Então essas iniciais não fizeram sentido, e eu fiquei procurando quem que podia ser o JHL. Né? E aí, consultando outros documentos da Royal Society da época, eu encontrei uma assinatura com essas mesmas iniciais. Então, essa imagem aqui, que eu já vou ampliar, né, é o registro da eleição do Jean-Baptiste Dumas como membro da Royal Society em 1840. Né? Então, ampliando aqui, eu estou mostrando aqui marcado em vermelho um nome. Né? Vocês notam que aparece ali aquela coisa que parece um J, depois aquele H estranho, né? Hunter, e depois Christie, né? Secretário da Royal Society. Né? Então, a pessoa que fez as anotações no manuscrito de Júlio foi Samuel Hunter Christie, é o nome completo dele. SHC, e não JHL, como eu tinha lido. Né? O C dele está aparecendo um L, o S estava aparecendo um J, mas deu para identificar que é essa pessoa. E ele era o segundo secretário da Royal Society, Roger era o primeiro secretário. Havia 2 e só 2 secretários e tinha essa hierarquia. Né? E é esse senhor, né? Samuel Hunter Christie, né? Foi um matemático que se dedicou a estudar a eletricidade do magnetismo e desenvolveu um método de medida de resistências elétricas. Era um grande especialista em medidas elétricas aqui da época. Né? Então, tanto Roger quanto Christie eram extremamente qualificados para avaliar o trabalho do Júlio. E eles faziam parte da comissão de trabalhos que, em 11 de março de 1841, resolveu arquivar, rejeitar o manuscrito. Né? Essa imagem aí é de uma parte da ata da comissão de trabalhos. Né? Então, decidindo arquivar. As decisões da comissão eram ou publicar, ou rejeitar, que significava mandar para o arquivo, ou pedir pareceres.
né? Aqui, no caso, em 11 de março, já está sendo rejeitado o trabalho. Bom, o Christie era amigo pessoal do William Sturgeon, que é a pessoa que eu falei, que era amigo e modelo do Júlio, aquele amigo mais velho, né? Talvez tenha havido uma troca de correspondência através do Sturgeon sobre o manuscrito do Júlio, mas não foram encontrados documentos sobre isso, né? A única coisa que eu sei é que o Sturgeon e o Christie eram amigos desde a década de 1820 e que, em torno de 1840, eles ainda trocavam cartas. Seria natural, né, o Sturgeon servir como intermediário aí, mas não foram encontrados documentos, né? A gente pode apenas conjecturar a respeito de críticas que Júlio talvez tenha recebido de Rodgett e do Christie, e provavelmente do próprio Sturgeon, de outras pessoas de Manchester, sobre o seu manuscrito de 1840. Né? E as diferenças que eu indiquei, né, que existiam entre o manuscrito de 1840 e o artigo de 1841, indicam possíveis críticas que o Júlio recebeu. Vamos ver alguns exemplos. No manuscrito, o Júlio afirma que utilizou água de chuva nesses experimentos. Então, dentro do tubo de vidro, depois água de chuva, né? No artigo de 1841, ele não diz que a água é essa, ele omitiu essa informação. Por que isso é importante? Né? Então, era importante garantir que a corrente elétrica passava através do fio e não através da água. Se uma parte da corrente passasse através da água, tinha transformações químicas, não era só aquecimento do fio, né? A condutividade da água pura é muito baixa, né? Todo mundo sabe. A água de chuva, em condições ideais, é tão pura quanto a água destilada. Então, parece que a escolha do Júlio de usar água de chuva era ótima, mas não era. Por quê? Manchester era a cidade com o ar mais poluído do mundo nessa época, né? Era a grande cidade industrial daquela época. E a chuva em Manchester era fortemente ácida, pela presença de ácido sulfúrico gerado pela queima de carvão. Inclusive, o próprio Dalton já tinha medido a acidez da chuva de Manchester vários anos antes, né? Então, a água de chuva usada por Júlio era boa condutora de eletricidade e não era o que ele esperava. Alguém deve ter avisado ele sobre esse problema e ele omitiu a informação no artigo de 1841 sem refazer os experimentos, porque os dados são os mesmos, né? Então, ele deve ter sido informado. Esse seu experimento está furado, porque uma parte da corrente elétrica está passando pela água acidulada. Aí ele simplesmente escondeu isso no artigo publicado, né? Outro ponto curioso, né? No manuscrito, Júlio indicou os valores das condutividades específicas dos metais que ele utilizou. Essa imagem aqui embaixo está no rodapé de uma página do manuscrito, né? Os poderes relativos de condução dos meus espécimes eram mercúrio 1, ferro 11,6, cobre 36,6. Isso aqui seria para mesmo comprimento e mesma espessura, né? Ele omitiu essa informação no artigo de 1841. Bom, não era um dado interessante, né, para manter no artigo publicado em 1841? Por que ele tirou essa informação, né? Então, a minha interpretação: os valores apresentados no manuscrito do Júlio eram bem diferentes dos que eram aceitos na época e muito diferentes dos valores medidos por Christie, por exemplo, né? Christie é aquele do 8, que parece o delta, e que era um grande especialista em medida de resistência elétrica, né? Além disso, utilizando os valores das condutividades que o Júlio pôs no manuscrito, é possível calcular a razão entre as resistências dos fios de ferro e de cobre que ele utilizou, e o valor obtido contradiz os dados que o Júlio utilizou no seu segundo experimento, né? Deixa eu mostrar isso daqui, né? Então, o Júlio informa no texto os comprimentos e diâmetros dos fios de cobre e ferro que ele utilizou no segundo experimento. Utilizando os dados do Júlio e as condutividades que estão informadas no manuscrito, a gente pode calcular que a resistência do fio de ferro seria 0,92 vezes a resistência do fio de cobre. O Júlio afirma que a resistência dos fios de ferro e de cobre estavam na razão de 6 para 5,51. Dividindo 6 por 5,51 dá 1,09.
Então, a resistência do fio de ferro seria 1,09 vezes a do fio de cobre, né? Então, há uma diferença entre o cálculo que a gente pode fazer utilizando as condutividades do Joule e o que ele indica no texto do artigo, né? E o valor utilizado pelo Joule é o inverso do valor correto, né? 1,09 é inverteu a conta. O calor produzido é proporcional às resistências dos fios, né? Então, a gente tem um problema grave aqui de consistência dos dados dele, né? Então, omitindo os dados sobre as condutividades dos metais, o Joule ocultou dois problemas. Primeiro, a grande diferença entre os seus valores e os obtidos por os pesquisadores da época, e o erro cometido no cálculo da resistência relativa dos fios de cobre e de ferro, que invalidava as conclusões do segundo experimento, né? Há diversos outros problemas na pesquisa do Joule, foi possível perceber analisando o manuscrito e comparando com o artigo de 1841. Não posso falar sobre tudo, né? O próprio trabalho publicado em 1841 também tinha muitos problemas e não fornecia uma base sólida para a lei de Joule sobre calor produzido por correntes elétricas, né? Mas é impossível fornecer todos os detalhes nesse seminário. Espero ter despertado a curiosidade, vocês podem ver nos artigos. Então, o jovem Joule estava aprendendo a fazer pesquisas e cometeu muitos erros. O maior problema não é cometer erros, né? É o que ele fez depois. Em vez de corrigi-los, ele os ocultou sem refazer os experimentos. E, analisando o conteúdo dos trabalhos, os procedimentos da Royal Society, a competência do Rodgett e do Christ, né, a gente pode dizer que havia bons motivos científicos para a rejeição do seu trabalho pela Royal Society na época, né? Não foi uma coisa injusta, como os historiadores costumam dizer, né? Bom, para encerrar, alguns comentários finais. Então, essa visão crítica que eu apresentei aqui sobre o Joule não deve ser considerada como um ataque destrutivo, mas uma tentativa de produzir uma visão mais realística sobre como é o desenvolvimento de uma pesquisa científica e a formação de um pesquisador, né? A dificuldade de você começar a fazer pesquisa, né? A minha pesquisa foi histórica, mas tem aspectos úteis para o ensino de ciências que foram indicados no nosso primeiro artigo da Ana Paula e meu, que saiu no Foundations of Science. Essa parte, eu vou só mencionar alguns tópicos, mas quem quiser pode encontrar lá mais detalhes, né? Então, esse estudo de casos pode ser adaptado ao ensino, para proporcionar um exemplo de vários pontos relevantes sobre a natureza da ciência, como, primeiro, a existência de equívocos na experimentação. O nosso ensino científico só enfatiza erros de medidas, né? Estatística, cálculo de média, né? Essas coisas. Não é esse o problema, né? Os erros sistemáticos são os mais importantes, né? Segundo, a importância de ter um conhecimento científico sólido e atualizado antes de tentar produzir uma nova contribuição, né? O Joule achou que estava fazendo uma coisa que ninguém tinha feito antes. Quando a gente vai ver os trabalhos que já tinham sido publicados antes dele, tinha coisas muito mais bem feitas, né? Terceiro, a utilidade do sistema social de formação de novos pesquisadores orientados por pessoas mais experientes. A pessoa tem que aprender a fazer experimentos, a fazer ciência, e isso se dá normalmente sob a supervisão de um pesquisador experiente. E o Joule não teve esse treino, né? Outro ponto, a inadequação da visão sobre os grandes gênios da ciência, que chegariam aos resultados corretos sem cometer erros, né? Essa visão equivocada e idealizada dos cientistas. Outro ponto, a diferença entre história da ciência e pseudo-história da ciência, né? Eu contei aqui uma parte do resultado dessa pesquisa histórica, que tem mais detalhes, né? Vocês não vão encontrar isso em obras de divulgação, nem na Wikipedia, nem em livros didáticos, né? Que vão, na verdade, contar os grandes sucessos do Joule.
E, por fim, a importância do sistema social de discussão crítica e correção de trabalhos científicos, né? Raramente o próprio pesquisador corrige seus erros, né? Os trabalhos de Júlio foram criticados, foram refeitos, foram melhorados por pesquisadores posteriores. E muitas outras mensagens relevantes sobre como funciona a dinâmica da ciência, né? Bom, vou parar por aqui, né? E agradeço a atenção de vocês e vou me colocar à disposição para responder a algumas dúvidas.